Dia do Advogado. Esse personagem sem o qual a justiça não existiria. Um dos grandes, um dos maiores profissionais do nosso estado, Dr. Gervásio Alves de Oliveira Júnior. Isso é nome de rei, isso é nome de nobre. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo B de Paula. Bom dia, ouvintes da Difusora Pantanal. É uma honra estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Um prazer imenso que só de aqui entrar neste ambiente todo frio que assola o nosso estado é deixado para fora, porque o calor humano e a intensidade das suas ações sobrelevam tudo isso. Muito obrigado. Doutor Gervásio, o senhor não para mais no Brasil. Está nos Estados Unidos, está na Europa, está em todos os lugares, trabalhando ou passeando? A gente faz de tudo um pouco. Ora trabalha, ora passeia. E às vezes tenta conciliar tudo. E às vezes no caminho trabalha também. Diz que quem vai aos Estados Unidos sempre traz a preço de banana um telefone novo, um iPhone novo. Verdade isso ou não? Ou não está tão a preço de banana? Eu tenho continuado usando o meu para sobrar o dinheiro para ir lá. Doutor Gervásio, a gente fala muito de iPhone, né? iPhone é o sonho de consumo, né? É igual você ter um carro hoje e você ter um carro que é o sonho de consumo, não é verdade? Exatamente. Mas que seria do homem se não tivesse sonho, né? A gente, quando dizia a Dilma Rousseff, quando atingir a meta, a gente aumenta a meta, dobra a meta. Então, se você não tiver sonho, você não tem coragem, dentre outras coisas, de se levantar de manhã, olhar para o céu e falar o seguinte: eu tenho um sonho. O sonho pode ser econômico, pode ser cultural, social, pode ser de várias maneiras, mas este é um sonho, e o sonho que te impele a mover, e é o sonho que move o mundo. E como dizia o Jô Soares, se você não encontrou o seu sonho, vá a outra padaria. De fato. Doutor, vamos falar dessa profissão maravilhosa do qual o senhor é um lídimo representante, que é a advocacia. Dia do advogado é dia... É dia de reflexão sobre os direitos e a Constituição e a mantença do nosso Estado brasileiro. Aqui no MS eu fui convidado para um churrasco que vai ter, né, que vai ser promovido pela OAB, no sentido de fazer um congraçamento maior com a classe. Eu gostaria que o senhor dissesse a respeito do Brasil atual. A advocacia atual está mais fácil ou mais difícil? Eu acho que a advocacia atual está mais difícil, objetivando a resposta da sua pergunta. E a culpa é da própria advocacia. Por isso que a advocacia está mais difícil. Porque se nós buscarmos o histórico da advocacia no Brasil, que se confunde com o histórico da própria OAB, que é a existência da OAB, nós verificamos o seguinte: o Império, lá em 11 de agosto de 1827, criou cursos jurídicos no Brasil. Por isso é 11 de agosto, dia que comemora o Dia do Advogado. Do advogado. Aliás, eu estive na igreja que recebeu o primeiro curso de Direito lá em Pernambuco, fiquei emocionado com aquilo. É emocionante. Por um decreto só, o presidente, o imperador criou a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, e a Faculdade de Olinda, que é esta que você visitou lá em Pernambuco. Essa de Olinda começou primeiro a aula, funcionar. Portanto, por isso que disse que era a primeira. Pois bem, esta criação dos cursos de Direito no Brasil começou a formar um grupo intelectual de pessoas que contribuiu com o desenvolvimento, com a estruturação do Império
do primeiro governo e da República posteriormente. Isto funcionou perfeitamente a ponto de, no ano de 1930, ter criado a OAB para estruturar a atividade do advogado, que já existia. O advogado, os cursos funcionando verbalmente, ativamente, mas o advogado funcionava como um rabo, não tinha uma estruturação jurídica para a profissão do advogado. Em 1930 foi criada a OAB, e a OAB passou então a organizar esse modo de atuação profissional a respeito da constituição de regras próprias para funcionamento. Esta evolução e este conceito, esta necessidade de dar ao Estado brasileiro uma estruturação firme, moderna, ativa das grandes nações do mundo, apesar de jovem país, levou em 1988, na Constituição de 88, a instituir o advogado como um capítulo específico da Constituição Federal, como o advogado uma atividade essencial à administração da justiça. Então, pela primeira vez, nós tivemos uma Constituição de um país onde uma profissão foi fora da estruturação do Estado a ser erigida uma condição de indispensabilidade privada, mas integrante de um núcleo de organização e funcionamento e proteção do Estado e da cidadania. Isto foi maravilhoso. Isso a gente tem que refletir como um ato positivo. Por quê? Porque nós tínhamos uma OAB atuante, nós tínhamos uma OAB guerreira, não de armas, mas de caneta, que participou dos grandes momentos históricos, das grandes reestruturações do país. A OAB e seus grandes advogados que a presidiram e outros que nem chegaram a exercer função, como Sobral Pinto, por exemplo, advogavam para garantir os direitos de ir e vir, dar as garantias constitucionais do devido processo legal, das liberdades individuais de cada cidadão. Esta função era tão importante, tão necessária às garantias do cidadão, que a OAB passou a ter esta função constitucional até. Doutor Gervásio, eu fui muito amigo do doutor Nelson Trade, advogado daqui, terminou a vida como deputado federal, e ele foi preso injustamente na Revolução de 64, como comunista que ele não era, nunca foi. Nunca foi. Não é? O advogado se confunde muito com isso, porque o advogado luta pela liberdade e o poder quase é comunista. É mais fácil para explicar como falar para qualquer pessoa que toma leite e chupa manga, isso é pecado. Exatamente. Faz mal. Dr. Nelson Trade escreveu num papel de pão um habeas corpus que ficou famoso. Eu acho uma notícia maravilhosa, mas eu estou lendo a vida de Luiz Gama, que é outra coisa fantástica. Acredito que o senhor tenha lido também sobre esse advogado fantástico. Exatamente. Que o pai, ele era filho de escrava, foi vendido pelo próprio pai, fugiu, virou jornalista, virou advogado e libertou quase 700 escravos no nosso país. Essa é a maravilha dessa profissão. Exatamente. Isto, só para dizer a você a admiração que eu tenho por o Dr. Nelson Trade, quero dizer que conheci, convivi, tive muitos contatos com ele, e Deus é tão generoso que eu fui convidado, há dias atrás, a receber, no próximo dia 13, na Câmara Municipal, a medalha Nelson Trade da Advocacia. Uma justa homenagem. E eu a receberei na quarta-feira, você está convidado para nos prestigiar. Estarei lá. Então, eu fiquei muito honrado porque parte de pessoa como Nelson Trade. Mas essa história da advocacia tem levado a gente a algumas reflexões no mundo atual. Talvez eu diria o seguinte: melhor que um churrasco,
Claro que é importante um churrasco para o congraçamento, como você disse. Mas é muito importante que a gente utilize esse dia, não apenas para o churrasco, para o tapinha nas costas. Nós estamos enjoados de tapinha nas costas, e isso tem levado o Brasil a essa barafunda. Fosse a OAB de hoje, a OAB de outrora, nós não teríamos visto os desrespeitos, os desmandos às garantias individuais, ao devido processo legal, a proteção do direito de cidadania de ir e vir, de falar, de emitir opiniões, que são garantias constitucionais, previstas, prerrogativas do advogado e prerrogativas do cidadão, o direito de opinião. Vocês, aqui na rádio, nada mais, ninguém mais do que vocês sabem como funciona essa questão de opinião e de ofensa. Portanto, este 11 de agosto, mais do que um dia festivo, é, no nosso entender, um dia reflexivo. Nós temos que fazer o seguinte: o que é que nós queremos da nossa profissão futuramente? Porque se você não defender com unhas e dentes o seu negócio, o seu direito, você não merece ter. Então, se a advocacia não se levantar e falar o seguinte: olha, eu vou gastar 1 hora do meu dia de expediente, não para correr atrás do cliente, correr atrás de ganhar dinheiro, mas eu correr de defender a instituição, defender as prerrogativas do advogado, defender a cidadania, para que eu possa exercer com liberdade plena a minha atividade profissional, haverá um dia em que esta profissão não existirá mais. Então, este dia é um dia de reflexão que nós precisamos ter. Nós acostumamos, isto é natural do ser humano, vai acostumando com as coisas mais fáceis. Então, para não se indispor um representante da ordem, que é o nosso representante de todos os advogados, ou o próprio advogado individualmente, para não se indispor contra um juiz, contra um delegado, contra um ministro, fica deixando eles solaparem dia a dia, momento a momento, as garantias individuais nossas, dos profissionais, que acaba estraçalhando a proteção do direito do cliente. Porque a gente sempre fala, as garantias individuais, as prerrogativas da advocacia, não é um privilégio de um ser humano travestido de advogado, mas é um modo, uma capa protetora para que este cidadão advogado garanta o devido processo legal ao seu cliente em quaisquer instâncias e quaisquer esferas. Quando a gente deixa isso de lado, nós estamos solapando nada mais, nada menos do que o direito do nosso próprio cliente. Quero deixá-lo à vontade para cumprimentar os colegas em nome da sua atividade profissional, que é latente em nosso estado, e o senhor é uma das grandes cabeças, né, da profissão. Como eu disse muito sobre essa palavra, da gente refletir o que estamos fazendo e o que devemos fazer, eu quero deixar a todos os colegas advogados de Mato Grosso do Sul, eu quero deixar uma reflexão. Eu quero deixar a todos vocês que, ao passo de cultivar os interesses do seu cliente, passe a pensar um pouco mais na proteção dos interesses da cidadania. Porque sem cidadania não tem advocacia. E sem advocacia não tem Estado democrático de direito. Vamos pensar nisso, vamos gastar um pouquinho de cada um de nós, do nosso conhecimento, da nossa coragem, para colocar um basta sempre que alguém esteja diante da violação de uma garantia constitucional que nós assinamos e nos obrigamos a cumprir e fazer cumprir. É isso que eu deixo para a reflexão dos advogados. Muito obrigado pela sua vinda. Deus abençoe a sua vida por termos pessoas do seu quilate, não é? Falando a nossa audiência. Parabéns, doutor Gervásio. Muito obrigado, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente e quero agradecer a oportunidade de poder trocar essas ideias e levantar essas chamas que deve incendiar a memória e o desejo de todos os cidadãos.